Olá, meu amigo e minha amiga torcedora, torcedores da Associação Portuguesa de Desportos. Eu sou Antônio Carlos Pires, médico na cidade de São Paulo e gostaria hoje de falar um pouquinho, e estou me dirigindo aqui a vocês da minha coletividade, vocês lusos como eu. Evidentemente que os nossos amigos simpatizantes que nos acompanham vão aqui nos ouvir e peço até desculpas, porque hoje eu quero falar da nossa torcida, da nossa gente. Existe um livro aqui que foi produzido por duas pessoas que eu respeito muito e uma que particularmente eu conheço. E, no fundo, o livro, ele chama-se, eu vou colar aqui porque não dá para guardar tudo. Chegaram as caravelas, portugueses em São Paulo. É esse livro aqui que eu recomendo a todos. Bom, por que eu estou falando isso? No meio das nossas conversas, outras a respeito, basicamente, de uma preocupação de todos, que é a crise que enfrentamos com o Covid-19, a doença Covid-19. Meus caros, é comum dizermos que somos uma torcida diferente, e esta é a minha motivação. Eu acho que somos, sim, uma torcida diferente. Mas nós temos que entender melhor o porquê disso, não ficar repetindo como papagaios. Eu sou daqueles que entende que a força maior para que nós possamos mudar algo, ou até para desenvolver a nossa portuguesa e principalmente o nosso país, nós temos que passar, de fato, pela educação. E eu acho que a educação é a única forma que a gente tem para transformar, para realmente fortalecer, para identificar. Não conseguiremos fazer nada com um povo que não tem a educação adequada. E, lamentavelmente, nós estamos observando isto neste surto, não é? Nessa epidemia. Vocês lembram que num vídeo anterior eu coloquei a minha preocupação, porque como trabalho com o ser humano, eu já esperava esse tipo de comportamento, ou seja, afrouxamento do isolamento. Até usei um mecanismo de defesa do ego para reforçar esse meu temor. Veja, os dados estão aí, não é? As pessoas já estão menos preocupadas com o vírus, as pessoas estão abandonando aqui a quarentena, especialmente em Rio e São Paulo, e no meu modo de entender, isso é um risco enorme. Eu sugeriria a vocês que vocês lessem a entrevista dada à revista Isto É, pelo presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, que alguns podem ver como um hospital de elite, porque desconhecem toda a ação social deste grande hospital, desse hospital de ponta, que se preocupa também com o menos favorecido, que isso aqui é uma grande característica da cultura israelita. Mas vamos aproveitar isto que eu estou relatando para vocês, ou seja, dessa entrevista, não é, Isto É, para voltar a um ponto que eu quero enfocar com vocês, porque nós somos uma torcida diferente. Porque a nossa gente é diferente. Eu vou
voltar um pouquinho lá para trás, na nossa fundação, e colocar para vocês o seguinte: todos nós sabemos que a maior parte dos portugueses que emigraram aqui para o Brasil entre 1900 e 1950, primeira metade do século XX, saíram de Portugal para tentar uma vida melhor. Saíram da pobreza, fugiram da pobreza, da Primeira Guerra Mundial e vieram para um país que apresentava oportunidades. Sabemos também que os italianos, os japoneses, no final do século XIX, vieram para cá para substituir os escravos nas fazendas, especialmente aqui no estado de São Paulo, ligadas ao café. E os nossos conterrâneos, os nossos ancestrais, também vieram, no fundo, com esse intuito, mas eles acabaram se fixando no Rio de Janeiro e em São Paulo, especialmente, e desenvolveram atitudes de comércio, como sabemos nós. Onde é que nós chegamos na nossa portuguesa? Ok, que hoje eu vou falar muito de portuguesa. Eu acho que a primeira grande entidade que os portugueses constituíram aqui no Brasil, fundaram no Brasil, foi o Hospital da Real Beneficência Portuguesa, para poder congregar e também oferecer aqui ao nosso São Paulo uma, eu diria para você, uma medicina boa. Também depois a formação da Câmara de Comércio Portuguesa e a nossa Portuguesa de Desportos. Eu queria, na verdade, lhe perguntar, meu companheiro luso, por que você acha que o nosso nome foi definido? Como você acha que o nosso nome foi definido? Por que somos uma associação? Nós somos uma associação porque a associação faz parte de um processo de adaptação do indivíduo a um novo local, uma nova cultura. Então, o que se faz? Você cria um local onde o imigrante, no caso o imigrante português, possa frequentar e entrar em contato com outros imigrantes e, com isso, adquirir a força necessária para se inserir e se adaptar à nova cultura. Então, seria o seguinte: fortalece-se o laço da identidade cultural, obviamente com o nosso Portugal, e se facilita pela integração e pelo diálogo que este indivíduo, então, possa fazer os próximos passos sociológicos no sentido de adaptação à nova cultura. Não é por acaso que nos chamamos Associação Portuguesa de Desportos. No meu modo de entender, e aqui vai uma visão minha que é discutível e colocada em discussão, é que a nossa característica, como foi a de fornecer as bases para uma melhor adaptação dos portugueses, o vínculo, né, a âncora do futebol para nós nunca foi tão importante como foi para outros que viveram muito mais o esporte para ser vencedor. Nós não tivemos esta ânsia, né, de brigar por títulos. Quem conviveu lá atrás sabe que fatalmente era assim: as famílias chegavam cedinho no Canindé e aproveitavam tanto as piscinas quanto quiosques, etc., churrasqueiras, e faziam lá sua confraternização com todo mundo, almoço, etc. E depois os homens se dirigiam para o estádio e as mulheres e as crianças ficavam nas atividades sociais.
Eu entendo até que foi por isso que não se desenvolveu tanto um futebol, né, vencedor. Mas é uma forma da gente entender porque a gente lutou sempre pela nossa grandeza, que seria agregar e crescer. Vale salientar que o português que chegou aqui, que tinha problemas sérios de educação, grande parte deles analfabetos, entenderam que este, como o país das oportunidades, ofereceria para os filhos a possibilidade de se educarem, de se transformarem, então, em profissionais tais como, né, advogados, médicos, engenheiros. Havia uma batalha dos portugueses pela educação. Os filhos teriam, então, a chance que não teriam lá em Portugal, que era muito pobre, mas que teriam aqui, nesse país, então, das oportunidades. Veja, educação é naquilo que eu acredito, como eu disse. A educação faz a diferença. Você que é mais jovem, talvez não tenha sentido tanto isso, mas a minha geração e a anterior sabe muito bem do que eu estou falando. Infelizmente, nesse processo de adaptação, o que aconteceu? Os filhos e netos dos portugueses que aqui chegaram e que tinham, na verdade, o ímpeto e a sua força no trabalho braçal, não no trabalho intelectual que eles deixaram para os filhos e fortaleceram esta possibilidade, uma vez que se formaram e se adaptaram, eles se afastaram da nossa portuguesa, né? Foram se ligar a outras instituições mais ligadas, na verdade, ao Brasil do que a Portugal. Isso foi uma grande perda para a nossa Associação Portuguesa de Desportos. Obviamente que a nossa luta hoje é para resgatar este pessoal e trazer esse pessoal de novo para a portuguesa. Que a portuguesa, na verdade, era a grande possibilidade de você concentrar forças numa entidade representativa da comunidade, mas tal não aconteceu, porque se fragmentaram em outras instituições mais ligadas ao bairrismo, etc, 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 que também hoje é difícil de se manter, porque a terceira, a quarta geração já não tem esse apego. O que nós precisamos, na verdade, fazer? Resgatar, eu acho que hoje, a credibilidade da portuguesa. Nós temos que resgatar isso. E nós podemos, até a partir agora desta crise que nós precisamos resolver e que nós estamos tentando aqui conversar com vocês para que vocês possam levar para frente algumas ações, sugestões, para a gente tentar melhorar o quadro. Eu acho que a grande sugestão, gente, é o seguinte: não se pode relaxar as atitudes do auto-isolamento. Isso é um risco enorme. Eu não queria ter gravado este vídeo, e até uma coisa que eu discuti com o Bruno Fernandes, porque eu gravei um vídeo sobre pandemia, que eu acho que é legal a gente poder estudar um pouquinho o que aconteceu para compreender o hoje, mas vamos deixar isso para depois. Por quê? Porque eu vejo, de fato, as pessoas menosprezando a importância que a gente tem enquanto cidadão para poder ajudar o outro cidadão. Voltando, se nós somos uma torcida diferente, se os nossos ancestrais lutaram tanto para nos diferenciar em relação à nossa capacidade de pensar, eu acho que aqui reza a grande diferença da nossa torcida.
porque ela tem um grau de preparo e instrução que, sabe, ela nos define. Vamos usar isso, gente, para poder conversar com os nossos irmãos e também com os nossos co-irmãos. Nós temos que levar esse processo de conscientização. Como eu disse anteriormente, todo mundo está dizendo, não eu, os números vão aumentar e nós vamos atingir o pico de números de infectados e, lamentavelmente, de mortos lá pelo final do mês, começo de maio. Porém, se nós afrouxarmos agora, nós vamos ter problemas seríssimos em relação ao atendimento da população. Vejam, este vírus foi trazido por gente de uma camada social mais alta e está sendo ainda um pouco, acredito eu, não temos essa estatística, mas difundido ainda por aqui. Mas e quando chegar lá, na população mais carente? O que vai acontecer? Onde nós vamos colocar essas pessoas para serem tratadas? Nós vamos esperar estourar aqui o pico para voltar tudo ao contrário? Ai, meu Deus, agora eu vou ficar dentro de casa? Não, nós temos que ficar agora. Nós não estamos nem em condição ainda de poder identificar o que ocorreu em relação ao que nós fizemos até agora. Não é? Então, meus caros, vocês que são uma torcida diferente, vocês que são a Associação Portuguesa de Desportos, vamos colaborar, vamos fazer a nossa parte, ficando isolados, e vamos conversar com as outras pessoas. Eu digo conversar por aqui, ó, por onde nós estamos conversando. Vamos conversar com os amigos, vamos conversar com os próximos, vamos mostrar realmente que é preciso obedecer às orientações que não são minhas, são da Organização Mundial de Saúde, são dos especialistas. Gente, nós não somos diferentes por acaso, nós somos diferentes pela cultura e pela orientação dos nossos ancestrais. Vamos usar isso a nosso favor e a favor da nossa comunidade. Por isso que eu peço a vocês, continuem em casa, sejam rígidos e conversem com o próximo, ok? Abraço a todos e muito obrigado.